Mas, seu Júlio, por que eu preciso de um advogado? Você tem algum problema? Existe algum conflito na sua vida? Mas, seu Júlio, é lógico que eu tenho problema, é lógico que eu tenho conflito. Esses problemas que você tem, você consegue resolver sozinho? Os conflitos, dá para você sozinho resolver na força? Aí não dá, seu Júlio. Aí não dá para eu resolver sozinho. Opa! Então, aí está a figura do advogado. É aquele que pode te ajudar neste momento de um problema ou de um conflito. Oi, pessoal. Eu sou o seu Júlio, professor e advogado. Me siga nas redes sociais. Se inscreva e deixe o seu like. Ative o tal do sininho. Mas, seu Júlio, por que eu preciso de um advogado? Essa pergunta eu escuto quase todo dia. Na rua, estou passando ali, mas, seu Júlio, por que eu preciso de um advogado, seu Júlio? Advogado só enrola, advogado é caro. Realmente, tem muitas coisas que ocorrem na nossa vida que não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, problemas todos nós temos. Além dos problemas, nós temos ainda questões que são mais graves que os problemas, que são os conflitos. E quem que trabalha com esses conflitos, se não um advogado? Por isso eu preciso de um advogado. Mas, seu Júlio, eu preciso de advogado sempre? Toda hora eu preciso de um advogado? Sempre não. Sempre você não precisa de advogado, não. Mas você precisa de advogado em alguns momentos. Nós temos alguns mitos no que diz respeito aos advogados. O primeiro dele é que advogado é caro. Esse mito, ele está posto. Então eu não vou procurar um advogado porque o advogado é caro. É, seu Júlio, advogado é caro sim, mais ou menos. Primeiro é o seguinte, nenhuma profissão você vai procurar, ela tem uma tabela de valor mínimo. Normalmente você tem tabela para o valor máximo, quando você vai lá, porque o máximo que eu posso cobrar é isso. O advogado não, ele tem uma tabela mínima, a OAB faz uma tabela que é o mínimo que o advogado pode cobrar. Porque existe uma concorrência tão grande no número de advogados que os preços podem ficar tão ínfimos, tão pequenos, que seria insustentável a própria carreira. Então, o advogado, ele tem um preço mínimo que ele pode cobrar. E é o seguinte, normalmente você tem, quando você vai olhar se o preço está caro ou não, você tem que ver qual é o teu problema. Qual é a magnitude, qual o espaço do teu problema. Se o meu problema é de R$500 e o meu advogado está me cobrando 100, opa, eu estou ganhando aí R$400 se minha causa for vitoriosa. Então é um risco. Aliás, nós sempre estamos em risco. O risco é inerente da vida humana. Então, quando eu procuro um advogado, eu procuro advogado também no sentido de risco. Qual é o meu problema? E se eu resolver esse problema, quanto que eu vou ter de ganho? Ou eu não quero, vou continuar vivendo com este problema. Se eu tenho um conflito, aí não tem jeito. Eu vou ter que realmente tentar solucionar. Mas vamos lá. Não é só ser caro o advogado. Tem uma outra coisa que eu sempre ouço. Mas, seu Júlio, advogado fala enrolado. Não dá para entender nada do que advogado fala. Opa, mas espera aí. Você entende o que o médico fala? Você entende o que o economista fala? Você muitas vezes não entende nem o que o teu professor fala na sala de aula. O advogado tem os termos próprios. É verdade. Como tem todas as outras profissões. Qualquer profissão tem termos próprios. Então, quando eu vou conversar com um advogado, se eu tenho alguma dúvida, ô doutor, me explica melhor isso aí. O que está querendo dizer isso? O advogado ele vai te explicar com as palavras mais simples. Qualquer advogado vai te fazer entender com palavras mais simples. Então, opa, me parece que o advogado é enrolado sim, fala enrolado, mas ele fala enrolado porque todas as profissões falam enrolado porque são termos próprios daquelas profissões. Mas, seu Júlio, falei com o meu advogado 6 meses atrás, nós entramos com uma ação e até hoje o advogado não resolveu, seu Júlio. Como é que você está me dizendo que o advogado não é enrolado? Aí tem um problema. O advogado não é o dono de tudo. O advogado ele não decide. Quem decide é uma figura chamada de juiz. O doutor juiz, ele tem um espaço, ele tem um tempo, ele tem várias causas. E ele tem um tempo para resolver cada uma delas. E com isso, o processo, normalmente, ele demora um pouco mais de tempo. Mas não é só isso. A outra parte que está em conflito, ela pode, mesmo que seja derrotada, pedir para que fazer uma apelação, busque uma outra instância. Ou seja, o processo se torna mais longo. Não é o advogado que está enrolando, mas o próprio processo, ele demanda tempo. Mas, seu Júlio, mas então por que não resolve rápido? Porque a resolução rápida nem sempre é a melhor. Ela tem que ser estudada. Mas, seu Júlio, eu estou aqui preocupado e tal. Exatamente. Se você está preocupado, imagina o seu advogado. Ele estará muito mais preocupado porque ele tem vários conflitos para ser resolvido. Então, na realidade,
O advogado, ele não é o dono de tudo, ele não tem condição de trazer para você uma resposta tão rápida como ele gostaria. E uma outra coisa, ele não sabe nem se você será o vitorioso naquela causa, mas ele sabe e ele está lutando por você. Então observe, o advogado aí, ele também tem a sua importância. Mas nós temos ainda uma outra situação. Eu só devo buscar o advogado, seu Júlio, quando estou na fase final, quando não tem mais problema? Não é bem assim. Eu acredito que você deva buscar o advogado logo no começo, até para fazer uma consultoria jurídica, para você verificar se é o caso ou não de usar um advogado. Consultar um advogado é fundamental, para que você possa trabalhar de uma forma mais coerente. Muitas vezes o processo já está em andamento, quando o advogado entra no processo, praticamente já está decidido. Isso não é bom. A justiça ela tem uma coisa chamada de prazo. Então, quanto mais rápido você procura um advogado, mais fácil e maior possibilidade tem o advogado de ajudar e de interferir na sua situação. Mas, seu Júlio, é possível mesmo eu resolver todos esses problemas sem advogado? Era. Um tempo atrás era possível, quando as pessoas resolviam tudo na força. Eu recebo muitas pessoas, futuros clientes perguntando, mas, seu Júlio, não dá para o senhor forçar um pouquinho o outro lado para que eu possa resolver isso mais rápido? Não dá para o senhor ligar para o fulano tal para resolver esse problema? Não dá. O processo, nos dias de hoje, nós não trabalhamos mais com a força, com a pressão. O que existe é uma resolução. E mais, o mais interessante é que esse conflito possa ser resolvido dentro de um consenso. O que é isso? Uma conversa. Mas uma conversa, na grande maioria das vezes, ela tem que ser mediada por um advogado. Então o advogado ele pode mediar até mesmo antes de uma questão judicial. Antes de levar para o juiz, você pode resolver isso com interferência, com a ajuda de um advogado. Então as mediações elas são muito importantes também, para que a gente possa chegar num consenso, evitando um conflito maior, evitando aquele processo. Mas para isso também é interessante ter um advogado. Observem que quando as pessoas me perguntam, mas seu Júlio, por que eu preciso de um advogado? A resposta muitas vezes ela é muito simples, porque os meus conflitos e os meus problemas serão resolvidos de forma mais célere. Mas, seu Júlio, o direito não leva mais tempo? Não leva mais tempo. Tanto que quando você não resolve pelo meio judicial, aquilo permanece por anos. Por exemplo, uma partilha, um caso de partilha. Se não tiver a presença jurídica, pode ser feito? Pode, mas muitas vezes o tempo para resolver, demanda muito mais. Uma questão, por exemplo, de coisa simples do Código do Consumidor, dá para fazer? Dá, mas muitas vezes sem a interferência do advogado, aquilo pode perdurar por muitos anos para ser resolvido. Então, observem, eu estou aqui conversando aqui, na realidade, o advogado ele é central para todos os nossos problemas.